Olá, eu sou o professor Álvaro Queiroz. Seja bem-vindo a este meu canal. No próximo dia 12 de abril, aqui nas Alagoas, comemora-se o aniversário de fundação dos três mais antigos municípios do estado. São eles Penedo, Porto Calvo e Marechal Deodoro, que anteriormente se chamava Cidade das Alagoas, atual Marechal Deodoro. Esses três municípios se constituem nos três mais antigos e importantes núcleos históricos do povoamento do território alagoano. Todo o povoamento do nosso território irradiou-se através desses três primeiros e mais antigos núcleos históricos. Penedo, ao sul, na região do Rio de São Francisco, Porto Calvo, ao norte, na região do litoral norte das Alagoas, e Alagoas do Sul, ou Marechal Deodoro, na região mais central do nosso litoral, que é a região das bacias lacustres de Mundaú e Manguaba, o complexo lagunar Mundaú-Manguaba, que é formado pelas duas maiores e mais importantes lagoas do estado, que são a Lagoa Mundaú, chamada Lagoa do Norte, e a Lagoa Manguaba, chamada Lagoa do Sul. Pois bem, no dia 12 de abril, Penedo, Porto Calvo e Marechal Deodoro, antiga Alagoas do Sul, comemoram 386 anos de existência. São os três municípios mais antigos, porque foram os três primeiros núcleos históricos do nosso povoamento, as três primeiras vilas fundadas em solo alagoano. 386 anos. As vilas foram fundadas, as três primeiras vilas, Penedo, Porto Calvo e Alagoas do Sul, hoje Marechal Deodoro, as três vilas foram fundadas pelo então governador da capitania de Pernambuco, Matias de Albuquerque, exatamente no dia 12 de abril de 1636. Faz, portanto, 386 anos este ano da fundação dessas três vilas, hoje três municípios, que foram os três primeiros e mais antigos núcleos históricos do povoamento do estado das Alagoas. Penedo, ao sul da capitania de Pernambuco, às margens do Rio de São Francisco, nasceu de um forte, o chamado Forte do Penedo, do Rio de São Francisco. De acordo com o historiador Abelardo Duarte, este forte teria sido fundado ainda pelo primeiro donatário da capitania de Pernambuco, Duarte Coelho Pereira, em 1535. Porém, um outro historiador alagoano, Craveiro Costa, João Craveiro Costa, contesta essa informação e afirma que este forte do Penedo, ou seja, o forte do rochedo, né? Penedo significa isso, uma grande rocha, uma rocheira, um rochedo muito forte e grande, Penedo é isso, né? De acordo com o historiador alagoano Craveiro Costa, o forte do rochedo, do Penedo, teria sido fundado pelo segundo donatário da capitania de Pernambuco, Duarte Coelho de Albuquerque, que era filho de Duarte Coelho Pereira e Dona Brites de Albuquerque. Então, de acordo com Craveiro Costa, o forte teria sido fundado em alguma data entre 1555 e 1565 pelo segundo donatário de Pernambuco, Duarte Coelho de Albuquerque. Penedo se desenvolveu bastante graças à navegação, o comércio pelo Rio de São Francisco, né? A navegação e o comércio
pelo Rio de São Francisco, interligando diversas regiões do nosso país. Isso fez Penedo crescer bastante. Tanto que, na época do domínio holandês, Penedo também esteve sob o poder dos batavos. Né? Os holandeses lá se estabeleceram e também fundaram um forte holandês lá em Penedo, o chamado Forte Maurício, que é uma homenagem e uma referência ao governador do Brasil holandês, o conde João Maurício de Nassau. Por isso, o forte se chamava Forte Maurício, que depois da expulsão dos holandeses foi destruído pelos colonos e pelos portugueses. Penedo foi elevada à condição de cidade no dia 18 de abril de 1842. Está aí, portanto, uma síntese sobre as origens e a evolução histórica desse importante núcleo do povoamento do nosso território, que é a atual cidade, município do Penedo, né? E foi a antiga vila do Penedo do Rio de São Francisco. Foi assim chamado na sua fundação. Quando foi criada, era a Vila do Penedo do Rio de São Francisco. Hoje, município de Penedo ou do Penedo, né? Que é o rochedo, do rochedo que se eleva às margens do Rio de São Francisco. São as origens de Penedo. Porto Calvo. A vila do Porto Calvo nasceu de uma bandeira. Bandeira era uma expedição militar armada. Né? Essa bandeira foi comandada pelo fidalgo italiano Cristóvão Lins. Cristóvão Lins, comandando uma expedição chamada de Bandeira, né, pelaquela área do que é hoje o litoral norte das Alagoas. Lá estabeleceu-se fundando a Vila do Bom Sucesso. Foi o primeiro nome da vila, que depois passou a se chamar Vila do Porto Calvo, né? Mas oficialmente a vila foi criada com o nome de Vila do Bom Sucesso. Foi fundado o povoado, que virou a Vila do Bom Sucesso. Né? Esse povoado foi fundado por esse fidalgo italiano, Cristóvão Lins, que nessa bandeira, entre 1575 e 1585, nessa faixa de tempo, ele comandou essa expedição militar contra os índios potiguares ou pitiguares que habitavam aquela região. Muitos foram mortos, outros escravizados, né? E alguns conseguiram se embrenhar pelas matas adentro, rumo aos sertões desse país. Então, Cristóvão Lins, naquela área que pertencia aos índios pitiguares, ele ali fundou 7 engenhos de açúcar. Cristóvão Lins era um senhor de engenho, senhor de 7 engenhos de fabricar açúcar. E também o povoado, que depois foi elevado à condição de vila, a Vila do Bom Sucesso, que depois passou a se chamar Vila do Porto Calvo. Também era uma região estratégica por causa da grande produção canavieira e açucareira naquela região. Era a região de maior produção açucareira do território alagoano. Por essa razão, também foi ocupado, a Vila de Porto Calvo foi ocupada pelos holandeses durante o domínio flamengo-batavo aqui da capitania de Pernambuco. Durante muitos anos, Porto Calvo esteve sob o domínio holandês. Porto Calvo e Penedo. Né? Os holandeses foram expulsos dessas duas vilas em 1645. Lá no Penedo, quem comandou a resistência luso-brasileira foi Valentim da Rocha Pita, que comandou os exércitos contra os holandeses, os exércitos luso-brasileiros. Já em Porto Calvo, a luta contra os holandeses foi comandada por um descendente do fundador da vila, chamado Cristóvão Lins de Vasconcelos.
Então, Cristóvão Nunes de Vasconcelos liderou a resistência contra os holandeses lá em Portugal. Finalmente, Portugal foi elevada à condição de cidade no dia 10 de abril de 1890. Finalmente, Alagoas do Sul, que é hoje a cidade de Marechal Deodoro, município de Marechal Deodoro. As origens de Marechal Deodoro, a antiga cidade das Alagoas, estão relacionadas a dois engenhos de açúcar de propriedade de Gabriel Soares, filho do sesmeiro Diogo Soares. Diogo Soares recebeu uma enorme sesmaria do donatário da capitania de Pernambuco. E nessa sesmaria, o seu filho, Gabriel Soares, fundou dois engenhos de açúcar, o engenho velho e o engenho novo. Eram de propriedade do filho do Diogo Soares, que se chamava Gabriel Soares. Então, o Diogo Soares, que era o proprietário da sesmaria, doou, em 1611, doou uma légua de terra a Manuel Antônio Duro. Foi esse Manuel Antônio Duro que edificou o povoado de Madalena. Era chamado Povoado de Madalena ou Santa Maria Madalena. Então, esse povoado cresceu e prosperou graças à atividade agrícola, sobretudo à produção de açúcar, a plantações de canaviais e a produção de açúcar. Muitos engenhos de açúcar naquela região lagunar, né, das duas bacias lagunares, Mundaú e Manguaba. Então, o povoado de Madalena nasceu assim e foi elevado à condição de vila com o nome de Vila de Santa Maria Madalena da Lagoa do Sul. A Lagoa do Sul é a Lagoa Manguaba, né? A bacia lagunar de Manguaba é chamada a Lagoa do Sul, para diferenciar da Mundaú. A Lagoa Mundaú era chamada a Lagoa do Norte, né? Então, Lagoa do Norte, Mundaú, Lagoa do Sul, Manguaba. E Marechal Deodoro, que era a vila de Santa Maria Madalena da Lagoa do Sul, estava às margens da Lagoa Manguaba, que era a Lagoa do Sul, né? Em 1611, este Manuel Antônio Duro, que recebeu uma légua de terra do sesmeiro Diogo Soares, fundou o povoado de Madalena, que depois se tornou a Vila de Santa Maria Madalena da Lagoa do Sul, que tem uma importância política imensa na história das Alagoas, porque foi a primeira sede da comarca e sede do governo das Alagoas, ou seja, a primeira capital das Alagoas. Foi a cidade de Alagoas do Sul, ou simplesmente cidade de Alagoas, como era conhecida. Foi a primeira capital, a primeira sede do governo. Já na fundação da comarca, ela era sede da comarca no século XVIII. Depois da emancipação política de Alagoas, em 1817, se tornou a sede da capitania e depois a capital da província das Alagoas, na época do Império. Até que em 1839 perdeu o status de capital para Maceió. A vila de Maceió passou a ser cidade e a nova metrópole, a nova capital das Alagoas. Então, a cidade de Alagoas assistiu a uma pequena decadência, um período de declínio na sua história. Mas até lá foi a sede do governo alagoano. Foi a primeira e mais antiga capital das Alagoas, a vila de Santa Maria Madalena da Lagoa do Sul, depois cidade de Alagoas do Sul, ou simplesmente cidade de Alagoas. No ano de 1939, por um decreto do governador Osman Loureiro de Farias, o governador Osman Loureiro, por decreto, determinou a mudança do nome da cidade. A cidade que se chamava Alagoas, que era a antiga vila de Santa Maria Madalena da Lagoa do Sul, passou a se chamar Marechal Deodoro.
Então, hoje, o município se denomina Município de Marechal Deodoro, ou Cidade de Marechal Deodoro, que é a antiga cidade das Alagoas, primeira capital da comarca, da capitania e da província das Alagoas, primeira sede do governo alagoano, a vila de Santa Maria Madalena da Lagoa do Sul, que depois virou a cidade de Alagoas. E a partir de 1939, por esse decreto do governador Osmar Loureiro, passou a se chamar cidade, município de Marechal Deodoro. Portanto, nós temos aí um breve relato histórico sobre os 3 mais antigos e importantes núcleos históricos do povoamento do território alagoano: Penedo, Porto Calvo e Marechal Deodoro, antiga cidade das Alagoas ou de Alagoas do Sul. E aí, gostou? Se gostou, deixe o seu like e se inscreva neste canal. E divulgue para que mais pessoas conheçam a nossa história. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.